Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen fort, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sou sacerdote, padre premonstratense, tenho 85 anos e raramente estou no meu convento. É que há 51 anos percorro todos os países do mundo onde a igreja e os homens sofrem. Eu ando em busca de gente que queira me ajudar a aliviar esse sofrimento. O padre Wernfried fez parte da minha juventude. Ele vinha muitas vezes visitar os meus pais. Eu estava em casa e via então esse homem forte e grande, todo vestido de branco. Quando vinha, trazia sempre histórias interessantes para contar sobre refugiados, e isso me marcou muito. Era no início do seu ano de atividade, em 1947. Se preocupava com os alemães expulsos da Europa Central e do Leste. Vinha à nossa casa e falava dos seus planos aos meus pais, mas também lhes contava os horrores que tinha visto na Alemanha. Os outros meus tios e tias eram pessoas normais, falavam de coisas do cotidiano, mas ele, quando vinha, trazia consigo sempre histórias fascinantes. O pai dele era professor, a mãe era professora e tinham 5 filhos, 3 rapazes e 2 moças. Todos os 3 filhos se tornaram sacerdotes. Há, em relação a isto, uma história muito bonita. É que o pai dele queria ser sacerdote. Mas os pais dele, entretanto, sofreram uma perda terrível. No espaço de uma semana, morreram 3 dos seus filhos. O pai do padre Wernfried foi o único que pôde ficar para cuidar dos seus pais. Desistiu do seu desejo de ser padre e pediu a Deus que, se um dia viesse a ter um filho, que este se tornasse sacerdote. Teve 3 filhos e os 3 foram sacerdotes. Em setembro de 1944, quando a guerra na Bélgica tinha acabado, veio de Roma o então superior Monsenhor Nutz ao meu convento e contou que o Papa, nessa altura Pio XII, tinha lhe pedido que fizesse alguma coisa na Bélgica pelos sacerdotes alemães expulsos. Segundo os tratados de Jalta e Potsdam, foram expulsos 14 milhões de alemães para regiões que eram exclusivamente protestantes. Entre eles, 3.000 sacerdotes e 6 milhões de católicos. Fui então para a Alemanha. Eu estava tão afetado com o que via que nem conseguia guardar segredo. Por isso contava às pessoas com grande convicção aquilo que tinha visto, o que deu origem a uma explosão de generosidade. Assim começou a obra. Como uma reação à crise da cristandade, ao resultado da guerra, e daí as consequentes ações de limpeza nos territórios anteriormente ocupados, onde se cometeram enormes pecados contra o amor. A princípio se referia a São Tomás, que dizia: é difícil levar uma vida virtuosa quando nada se tem e se passa fome.
Por isso dizia, temos de dar de comer a esta gente, temos de dar de vestir a esta gente, temos de tratar dos seus filhos, eles têm que ter condições para reconstruírem as suas casas, eles precisam de cobertores para quando chegar o inverno. Tinha sido convidado para um encontro anual de mulheres camponesas. Elas tinham café e bolos, e estava também programada uma pregação espiritual, para a qual eu tinha sido convidado. Falei sobre o sofrimento desses sacerdotes alemães, e os seus olhos ficaram rasos de lágrimas. Disse então, é hora de fazermos uma coleta. Me virei para o padre para lhe perguntar se concordava. Ele apenas acenou que sim, mas não conseguia dizer, pois escorriam lágrimas pelo seu queixo. Me lembrei então que as camponesas não deveriam ter levado dinheiro para o encontro anual. E por isso disse que não era dinheiro que queria delas, mas que certamente elas tinham presunto defumado nas suas chaminés. E por isso pedi que fossem em casa e cortassem um bom pedaço e o levassem nessa mesma noite à paróquia. Na manhã seguinte, eu viria com 1 ou 2 caminhões para levar tudo. Nessa primeira aldeia, recolhi 1.400 quilos de toucinho. Isto foi o começo da campanha do toucinho. E assim ganhei fama de Padre Toucinho. Como resultado desta ação, os sacerdotes da Alemanha sobreviveram, e eu tive que os ajudar no seu apostolado. Arranjei-lhes então transporte motorizado. Era frequente ele começar com novas iniciativas. E dizia então, por exemplo, que precisava de 150 automóveis para os padres de mochila. Todos lhe diziam que estava louco, se sabia quanto custavam 150 automóveis e quem é que ia organizar tudo isso. Mas ele sempre conseguiu o que queria. Regressei a Flandres e mobilizei os estudantes e as organizações de juventude. E lhes dizia que esperava deles que, no espaço de 3 meses, recolhessem dinheiro suficiente para poder comprar 100 Volkswagens. Eu mesmo esperava conseguir para 60, mas se deve pedir mais do que se vai receber. Em 3 meses, a juventude de Flandres recolheu dinheiro para 140 Volkswagens. Estes foram então distribuídos para os padres de mochila. Sempre que ele falava, era como se estivesse ali um raio de luz. E isso fazia com que as pessoas dissessem que ele era um santo ou que tinha recebido de Deus um dom especial. Ou que podia se ver como resplandecia no seu rosto a misericórdia de Deus. Às vezes me preocupava quando mais uma vez ele prometia e perguntava a mim própria onde é que íamos arranjar o dinheiro para isso. Não havia verba, não havia nada. Sabe uma coisa? Às vezes ele arriscava mesmo demais. E por isso eu passava noites em claro. Mas ele não, pois tinha uma confiança extraordinária, quase insensata e despreocupada. Eu lhe dizia que se tivesse que sustentar uma casa e a fosse gerir dessa maneira, já há muito que estava arruinado. Ele achava que esta era a sua maneira de trabalhar e era a vontade de Deus. Ele era, em relação ao seu trabalho, muito entusiasta.
Se tinha a sensação que queria salvar o mundo inteiro e não se preocupava com quanto isso ia custar. E dizia assim, por exemplo: temos de enviar pacotes de auxílio para Berlim. Estive visitando lá um campo de refugiados e o sofrimento lá é grande. Encomendou pacotes de auxílio sem saber como que ia pagá-los, mas tinha a certeza que ia encontrar uma solução. Escreveu cartas aos seus benfeitores e fez pregação. Tinha sempre êxito. Era como no princípio. Era a sua palavra dita ou escrita que levava as pessoas a abrirem as bolsas e darem-lhe todo o dinheiro. Às vezes, mais do que realmente podiam dispensar. Depois da missa, há a procissão. Não sei se irá chover. Quando a procissão sair, fico bem atrás, com o meu chapéu, com o famoso chapéu dos milhões. Mendigo há 51 anos com este chapéu. Um bom chapéu. Está um pouco estragado, já com alguns buracos, por isso é melhor não colocar moedas no chapéu, mas papel, notas de banco. Esta obra me ultrapassou. Recebi ordens. A primeira veio através do Monsenhor Nutz, mas, na verdade, veio do próprio Papa. Quando nos preocupamos em executar uma ordem tão bem quanto possível, confiantes que Deus nos ajuda, recebemos novas ordens. E assim cresceu a obra, mas nunca fiz algo que não tivesse sido aprovado pelo Papa ou pelos bispos além da cortina de ferro. Em 1981, me demiti das minhas funções na obra, mas o Papa me pediu para continuar a obra. Nessa época estava doente e por isso foi encontrá-lo e disse-lhe: eu gostaria de parar de trabalhar e regressar ao meu convento para me preparar para o grande fim. O Papa me perguntou: que idade tens, Werenfried? Ele me conhecia bem e eu lhe disse: 71. Durante um momento ficou muito pensativo. Eu acho que estava rezando e depois me disse: tens que continuar a obra. Ainda mais 10 anos e depois podes regressar ao teu convento. 3 semanas depois, eu estava totalmente restabelecido e assim continuei a pregar. Há alguns anos voltei a me encontrar com ele e me perguntou: que idade tens agora? Respondi-lhe: agora tenho 76, mas me disseste que deveria continuar a obra até os 81, e é isto que faço. Pois é, reparando que eu estava em boa condição, e esse tempo pode ser prolongado. Sou padre para a eternidade, e por isso para mim é impensável não cumprir o meu dever como padre, enquanto puder trabalhar. E o meu dever como padre é ajudar a igreja perseguida e lhe prestar ajuda pastoral. É evidente que aquilo que ele começou é um êxito. Não para ele pessoalmente, mas sim para a igreja. E quando vê que as coisas funcionam, que os caminhões capela nos primeiros anos foram uma verdadeira ajuda para as pessoas, então isso é um êxito. Quando vê que o patriarca de Moscou hoje está feliz com a nossa ajuda, isso é um êxito. Quando vemos que 300 irmãs religiosas na África têm um estreito relacionamento com a população africana, isso é um êxito. Quando temos 35 milhões de Bíblias para as crianças em todo o mundo, isso é um êxito.
não é um êxito pessoal, mas sim um êxito para o reino de Deus sobre a terra. Mijn abt heeft een keer over mij gezegd: ik ben blij dat ik werenfried heb, maar ik ben ook blij dat ik maar één werenfried heb. Dat zeg je toch niet van een heilige, hè? Ik heb vele jaren geleden heb ik Marlene Dietrich horen zingen. Het lied Sag mir, wo die Blumen sind. Ik heb dat van buiten geleerd en ik kan het ook zingen, maar ik ben geen goede zanger. En ik heb erbij verteld dat ik aan mijn abt een keer had voorgesteld om een tournee te maken met Marlene Dietrich. Ik zou spreken en zij zou zingen en ik dacht, dan zijn de collecties dubbel zo hoog. En mijn abt heeft dat, was daar niet mee akkoord. En ik heb gezegd, waarschijnlijk was de abt bezorgd voor de ziel van Werenfried. De medebroeder, die zei toen, misschien was hij wel bezorgd voor de ziel van Marlene. Een heilige ben ik niet. Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind. Zogen fort, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je